Então tá, pessoal, estamos de volta, esse é o canal Atá, seja todo mundo muito bem-vindo aí, pedindo já o teu like, a tua inscrição, aqui a gente fala sobre Inter, sobre Grêmio, diariamente, dando informação e, acima de tudo, opinião. E hoje para falar, mais uma vez, de Grêmio, e nós sabemos que muitas coisas estão para acontecer com o Grêmio até o final do ano e na virada do ano também, inclusive tem se falado muito, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a possibilidade do Renato treinar o Corinthians no ano que vem. Talvez vocês lembrem, né, que na metade do ano, num dos momentos de instabilidade do Grêmio, num dos tantos momentos em que o Renato balançou no cargo esse ano, inclusive se for pegar e fazer uma retrospectiva do ano, o Renato ele teve para sair, ele estava na corda bamba por diversas vezes, pelo menos 4 ou 5 vezes. O trabalho do Renato não estava se sustentando. Ele chegou a pedir para sair pelo menos 2 vezes, que a gente sabe. Então, o Renato tem tudo para não ficar no Grêmio no ano que vem e vem se falando muito, principalmente na imprensa de São Paulo. Saiu hoje mesmo uma notícia do Jorge Quesada, que é um repórter bem tradicional, você já deve conhecer, tem canal no YouTube aqui também, que é um cara muito bem informado dentro do Corinthians, dizendo que a bola da vez pro ano que vem pro Corinthians é o Renato Portaluppi, tá? Vocês, conforme eu estava falando antes, vocês podem lembrar que 2 clubes procuraram o Renato nesse ano. Um foi o Cruzeiro, que aí fica naquela, será que o Cruzeiro procurou ou foi o Renato através do seu empresário que se ofereceu? Isso ficou meio mal explicado, mas um dos times que sim procurou o Renato foi o Corinthians no decorrer aí do ano de 2024, e o Renato disse que não tinha interesse em sair para o Corinthians naquele momento. O Corinthians tem treinador, né? O treinador do Corinthians é o Ramon Dias, né? O argentino Ramon Dias. Mas cá entre nós, né, cara? O Ramon Dias já teve no Vasco, agora no Corinthians. Não é um treinador assim que dá para desprezar. Mas, minha opinião, tá? Podem não concordar, mas essa é a minha opinião. Ramon Dias é uma espécie de Vanderlei Luxemburgo da Argentina. Um cara que já foi, né? É um treinador histórico do River, por exemplo. Respeitado, tem uma história muito grande no tradicional River Plate, mas já é um treinador que não, na minha opinião, eu não vi nada de diferente nele, tá? Treinador aí comum, pra mim, tá? Então é como se fosse o Luxemburgo, que o que era o Luxemburgo nos anos 90, Ramon Dias mais ou menos tem a mesma característica, né? Já passou. Pensando nisso, até porque o Corinthians vem se arrastando esse ano também, né? Então, pensando nisso, o Corinthians provavelmente vai fazer uma investida no Renato. A informação que se tem é que o Ramon Dias certamente não vai ficar no Corinthians e o Renato é um treinador que interessa ao clube paulista, tá? Mas aí que eu peço assim, ó, eu pergunto, quem é que tá no Grêmio pensando em 2025 já? Porque, não sei se vocês perceberam, a gente já está no final de outubro, Campeonato Brasileiro faltam só, acho que 8 rodadas, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo. E, sinceramente, a situação do Grêmio, a vida do Grêmio não está definida ainda, mas a gente acredita que o Grêmio não vai cair. Eu acredito que o Grêmio não vai cair, mesmo merecendo, às vezes, brigar lá embaixo na tabela, tá? O Grêmio está numa posição um pouquinho mais confortável, mas eu acho que o Grêmio não cai, não por qualidade do Grêmio, não por qualidade do trabalho do Grêmio, mas principalmente porque tem time muito ruim atrás do Grêmio, que eu acho que teria que cair antes, né? Eu acho que o Atlético Paranaense, o Bragantino, o Juventude, eu acho que esses times aí, o Vitória que deu uma reagida, mas eu acho que esses times aí estão na frente do Grêmio em relação à ruindade. Só que quem é que tá então no Grêmio pensando em 2025 se o Renato não vai ficar? Eu acho que o Grêmio já sabe que o Renato não vai ficar. Talvez o Renato tenha até feito um pacto dizendo que não vai ficar, mas que vai terminar o ano, vai entregar o Grêmio na primeira divisão. E aí o problema é o seguinte, a gente tem um presidente que se omite, não fala com ninguém, não fala nada, não se comunica, e a gente tem a situação de que o Antônio Brum provavelmente também não vai ficar, é o que vem se falando. A gente não sabe se vai ou não ficar, mas o Antônio Brum já está bem desgastado, já tem aí mais de 2 anos à frente do departamento de futebol, né, entre a época dele e a época do Calef. A gente sabe que ser dirigente de futebol é uma coisa que desgasta muito. Independente das críticas, ele ter feito um bom ou mau trabalho, a gente pode analisar isso numa outra ocasião, mas uma coisa é certa, é muito desgaste ser dirigente de um time como o Grêmio. E a imprensa aqui no Sul, né, os comunicadores aqui no Sul, é uma galera muito chata, talvez a pior imprensa do Brasil seja a nossa aqui no Sul, o pessoal é muito chato, cria crise às vezes, então eu entendo, eu acho que até talvez seja a hora de novos ares, né. Falou-se nesse ano aí que o Calef poderia voltar, e falou-se também agora fortemente que o Filipão seria
essa figura forte do futebol. Inclusive, algumas fontes dizem, algumas fontes de dentro do Grêmio, do Conselho Deliberativo, dizem que o Filipão já confirmou que vai trabalhar o ano que vem no Grêmio, mas não como treinador, claro, mas como diretor de futebol, como dirigente. E uma das coisas é que o Filipão não abre mão de ele escolher o treinador do Grêmio para 2025, já que o Renato não ficaria. E eu acho que o Filipão tá certo. Se ele vai ser a pessoa responsável pelo futebol, nada mais justo que ele escolha o treinador do Grêmio. Não sei quem o Filipão escolheria, não sei qual seria o perfil do treinador que o Filipão escolheria, não sei nem se o Filipão faria um bom trabalho ou fará um bom trabalho, mas a questão é que o Alberto Guerra vai ficar mais um ano no Grêmio como presidente, não deve se candidatar a uma renovação de mandato, então é difícil contratar um treinador num contrato de só um ano, que é o contrato dessa direção que vai ficar. Então tem um desafio pela frente aí, e eu não sei se alguém no Grêmio está trabalhando fortemente nisso. Eu espero que no Grêmio os dirigentes, né, não estejam trabalhando só para terminar o ano e ver como é que a coisa vai ficar. O Grêmio precisa se adiantar. O Grêmio precisa já pensar em 2025, considerando que vai ficar na primeira divisão. Pelo amor de Deus, que o Grêmio fique na primeira divisão e recomece com uma fotografia de time nova, mas também alguém na casa mata, alguém como treinador novo. Até porque o Renato nos últimos... teve o número que eu li hoje, que nos últimos 8 jogos do Renato, na casa mata, o Renato não ganhou nenhum. Ou também posso dizer, né, traduzindo esse número em período, nos últimos 2 meses o Grêmio não ganhou uma partida com o Renato de treinador. As partidas que o Grêmio venceu foram com o Renato suspenso. Isso é um sinal claramente de que está na hora de encerrar esse ciclo do Renato. Não sei se a história do Renato do Grêmio, essa com certeza vai voltar. O Renato é um treinador que vai e volta do Grêmio, mas esse ciclo eu acho que tem que acabar realmente, mas preciso ter certeza, ou precisamos, como torcedores do Grêmio, ter certeza que o Grêmio está pensando nisso, que o Grêmio já está pensando lá na frente. Eu me preocupo, não sei se está pensando realmente como deveria. Mas é isso, tua opinião agora é a que complementa o vídeo. Será que o Grêmio está pensando nisso? Será que o Grêmio já está planejando 2025? O Grêmio já está nos bastidores vivendo 2025? Eu espero que sim, porque senão 2025 vai ser uma versão piorada e amarga de 2024. Valeu, um grande abraço, a gente se fala. Tchau, fui!